iniciando o nosso programa. Estamos iniciando o nosso programa aqui pelo canal Ao Pé do Ouvido e pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pelo canal Ao Pé do Ouvido, pelo canal também do Rui Eliseu no YouTube. E estamos aqui para falar sobre política de São Vicente, né? Hoje é 11 de agosto, né? São 8h02 da noite. Hoje foi o dia dos cursos jurídicos, o dia dos advogados, então parabéns a todos os advogados, parabéns para mim também, né? E é isso. Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre política de São Vicente. Nossa bancada, Danilo Tavares, Antônio Bravini, Marcel Vasques. Começando pelo Danilo aí, vamos se apresentar. Vamos lá. Boa noite aos companheiros aqui, a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Eu sou Danilo Tavares, sou funcionário público de São Vicente há 22 anos. Já passei por algumas secretarias, diretorias, não na posição de comissionado, mas como funcionário transitando. E também sou produtor cultural, trabalho com formatação e administração de projetos sociais e culturais. E sou militante da cultura de longa data aqui de São Vicente, né? Foi um dos que conseguiram a força para fundar a lei municipal e o conselho. Beleza, é isso aí, Danilo. Marcel? Olá, boa noite a todos e todas aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Me chamo Marcel, assistente social, metalúrgico, militante aí de todas as lutas, essa é a realidade. E estamos juntos, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade de São Vicente. Firmeza. Tunico? Boa noite, Rui, boa noite, Danilo, boa noite, Marcel, boa noite quem nos assiste agora, quem vai assistir depois. Prazer estar aqui com esses camaradas aí de luta. Sou o Antônio Bravini, professor de Geografia na Rede Municipal de São Vicente, moro em São Vicente, militante do PSOL, atuante na educação, sindicato, oposição a esse sindicato que a gente tem hoje aí de Sindicerv de São Vicente. Então aí, pessoal. Valeu, vamos falar sobre São Vicente aí, nosso município que é importante. Os desmandos aí do prefeito Caio Amado. Os desmandos do prefeito Caio Amado. A nossa pauta hoje, gente, vai ser uma pauta que criou bastante polêmica, né? Eu acredito que faz uns 2 dias que o prefeito Caio Amado fez um decreto aí, um decreto que coloca a cidade de São Vicente, segundo ele, em situação de emergência financeira, econômica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, você que estiver nos assistindo, assista, se você estiver pelo YouTube, já dá um like, se inscreva, né, para conhecer os nossos conteúdos e, assim, vai acompanhando, vai mandando pergunta para a gente, tá, que a gente vai ler suas perguntas aqui e vai procurar responder. Se eu não souber, eu pergunto para o Danilo pergunta para o Antônio, para o Marcel e assim vice-versa, mas sem resposta você não vai ficar, tá? Então, assim, nossa pauta hoje pauta do programa é essa aqui, ó. Como nós iniciamos aqui falando, Caio Amado fez um decreto declarando que São Vicente está em estado, aí você pode escolher o adjetivo que você quiser, penúria econômica, enfim, falando uma série de coisas, e vou passar essa primeira pauta aqui, passar a bola para o Danilo, depois o Danilo por diante, antes de a gente entrar naquilo que ele disse como justificativa. Mas antes, Danilo, quiser fazer uma introdução aí sobre isso? Me chamou a atenção a surpresa, né? Na verdade, normalmente quando esses momentos chegam, há um certo burburinho de que a coisa já vai vir para ser decretado um estado de emergência financeira. Eu não sei se eu estava por fora,
mas eu percebi uma certa surpresa de todo mundo. Talvez não entre eles lá, né? Mas então isso me deu uma certa estranheza, assim, né? Porque nesse momento ele decretou isso e precisa agora avaliar, né? Os porquês, né? Então vamos ver os próximos capítulos, né? E a gente também vai, acho que os companheiros vão poder também complementar. Tomou algum susto, Antônio, também, você? Então, cara, acho que todo mundo, né? Porque, assim, um governo que dá a impressão, um governo muito marqueteiro, né, cara? Acho que nunca tivemos um governo tão marqueteiro como esse. Isso aí, o Caio Amado se especializou bem pra caramba, né? Um cara aí jovem, 30 anos de idade, 31, não sei, nessa faixa. E é um cara que se especializou muito nisso, cara. Todo mundo sabe, meu. Um cara que ficou aí 8 anos pré-candidato a prefeito, tá ligado? 8 anos, né, cara, na campanha e tal. E o cara manja de marketing, de computador, de blogueiragem, aquela coisa toda, né? Então, logicamente que quando ele assumiu a prefeitura, como o prefeito, chefe aí do executivo do nosso município, ele vai levar a experiência que ele tem, a equipe de comunicação que ele tinha, que é uma equipe boa, cara, de comunicação. E aí dá essa impressão toda aí, né, meu? Que negócio, a impressão que ele dá aí para a população é que parece que São Vicente é Dubai, aí as pessoas achavam, eu tô falando aqui pela cabeça do povo mesmo, tá ligado? E o povo achava que tinha dinheiro e tal, fazendo obra, pelo menos na educação, fazendo bastante reforma, teve que parar as reformas, velho. Resumindo, vamos falar o português bem claro, mano. Ele faliu a prefeitura, né? Secou o caixa, a verdade é essa aí. E aí tá jogando a culpa, né, velho, pros outros, porque um cara arrogante como ele, né? Só quem conheceu, ele sabe a arrogância como esse cara é, né? E aí vai jogar culpa no mundo, nas estrelas, no outro planeta, mas não vai assumir que ele gastou pra cacete, gastou muito dinheiro desnecessário, né? É isso aí. Pois é. E tu, Marcel? Tomou um susto também nesse decreto aí? Meu companheiro, companheirada. Que coisa, né? Eu vou até usar um termo aqui para tocar um foguinho aí na nossa live, né, mano? Eu uso como suposta calamidade financeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque os números não mentem. Temos aqui um professor, temos um advogado que entende, né? Eu sou da área de humanas também, né, doutor? Então, mas assim, cara, os números não mentem, né? Ele fala muito aí, numa das entrevistas que eu vi sobre ele aí, que ele fala muito do não ressarcimento do governo federal para o município, para os municípios, e aí ele usa São Vicente como um dos, né, um dos coitadinhos aí. Mas, enfim, a gente vai debater bastante sobre isso, a gente vai falar bastante sobre isso, porque eu tenho alguns números aqui que, cara, números não mentem, sabe? Beleza, então, assim, para mim é uma suposta calamidade financeira, doutor. Prepare os seus números. Vamos ver o que o Caio Amado falou, então, gente. 2 minutos e pouquinho, mas vamos ver com atenção agora a palavra do nosso prefeito. Vamos lá. Boa tarde, Fatioli, a todo mundo que nos ouve. Acho que é importante ser muito direto e reto até para o povo entender, né? A economia do Brasil não vai boa, acho que todo mundo sabe disso, as coisas não estão bem, e isso começou a impactar aonde as pessoas vivem, que é nos municípios brasileiros. O que acontece? Todo mundo sabe que é lá em Brasília que arrecadam os impostos. O bolo é feito lá e depois as fatias são distribuídas para os municípios. O problema é que a economia não foi bem, o bolo diminuiu e a fatia menos ainda. Esses repasses, ICMS, Fundeb, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que são feitos com base nisso, esses repasses vieram a menor para os municípios brasileiros. Alguns municípios têm um pouco mais de gordura, sobrevivem a isso.
Agora, municípios como São Vicente, que são muito dependentes desses repasses para pagar suas contas no dia a dia, acabam sufocando, acabam sofrendo demais. Então a gente teve reduções drásticas, assim. O ICMS, por exemplo, veio ao longo desse ano 18% a menos já. Imagina você ter o seu salário na sua casa comprometido com as coisas que você já tem que custear no seu dia a dia e você ter 18% a menos no salário. Essa é a realidade que a gente está enfrentando aqui, por isso o decreto, né, que declara aí um estado de calamidade, de emergência financeira, vem para dar responsabilidade, para apertar o cinto num momento onde os repasses que o município recebe para custear a sua administração estão apertados. Quais são as mudanças que a prefeitura vai adotar a partir de agora? Bom, as mudanças elas são de diversas ordens, né? A gente já tem feito um trabalho de economia de diversas formas desde que a gente entrou, de melhoria da gestão desde que a gente entrou na prefeitura. Não à toa, até alguns indicadores a gente melhorou, a gente estava numa ascensão. A gente teve nota de indicador que antes a gente era nota C, que virou nota B. Então o município estava subindo, mas isso acertou a gente em cheio. Tá. Mudanças como, por exemplo, controlar um pouco mais horas extras, mudanças como a própria questão do combustível dos veículos da cidade, uma série de medidas que visam eventos, solenidades que são feitas com recurso do Tesouro, que tem que contratar alguma coisa, são atividades que a gente vai segurar, porque a prioridade número 1 é pagar o trabalhador e a gente vai segurar tudo que tiver que segurar para pagar o trabalhador no final do mês. Olha as desculpas que o cara dá. Como o Marcel colocou a mão na cabeça primeiro, e o Marcel deve estar com sangue nos olhos, Marcel Vasques, você é o primeiro. Nervoso, hein? Comenta aí. Pode comentar, Marcel. É uma sacanagem, né, mano? É uma sacanagem que esse cara fala, mano. Olha, eu fico indignado com esse cara. Primeiro, eu só queria colocar um bagulho aqui que eu vi esses dias vindo de São Vicente, né? Ele mal colocou os pontos de ônibus aí por toda São Vicente, né? Aí ele colocou uma parada até que legalzinha ali pelo centro de São Vicente e tal, coberturinha, tal. Aí eu vim pelo Continental, que é vizinho meu aqui do Maitá, né? Aí eu vim pelo Continental. Aí eu falei assim, mano, cadê os pontos? Eu fiquei olhando, fiquei procurando. É um pau amarelo que ele colocou lá pendurado, escrito ponto de ônibus, malandro. Ah, pelo amor de Deus, mas vamos lá, vamos aos números. Eu fico doido com esse cara. Ele falou do FPM, né? Ele citou aí o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, mano. E aí ele falou que deu uma queda, né? Aí eu fui buscar o número. Quando eu vi essa reportagem, eu tinha visto, né? Eu falei, mano, vou buscar o número ali, peraí. Eu falei, não, mano, mas foi repassado. Teve um aumento, gente. Vocês têm uma noção, teve um aumento de 5,56% para os municípios. Aí o cara me vê na reportagem, aí ele fala, porque para São Vicente, para umas são maiores, para São Vicente é menor. Peraí, então vamos para a lógica, né? Vamos para a lógica. Então, aquele governo tecnicista que ele prometeu lá, caiu por terra. Não soube administrar o dinheiro público, né? É o que eu estou entendendo. Vamos lá. E falou do Fundeb também. Eu escutei ele falando do Fundeb aí. O Fundeb também não teve alteração, tá ligado? Aliás, eu acho que teve até um lucro. Esse eu não tenho o número, vocês me perdoem, mas eu acho que teve até um aumentozinho de um repasse aí e tal. E aí, por isso que eu usei o termo uma suposta calamidade financeira, né? Porque, cara, se o cara tá falando que, pô, não tá sendo... Não, foi repassado. Foi repassado. Aí eu te pergunto, onde é que tá esse dinheiro, meu camarada? Ou ele não soube mexer no cofrinho? Porque aumentou a secretaria, mano. Sabe? Os cabides, o cara explodiu de cabide de emprego, né, mano? Tá colocando muita gente em muito lugar. E agora, e assim, foi do nada? Opa, não, calamidade financeira. Mano, o que o cara não tava vendo isso? Onde é que ele tava, mano, pra ele não ter visto isso? Né? Cadê a capacidade? Cadê a capacidade? O governo tecnicista que ele falou que ia ter, não, que só haverão técnicos, né? Só haverão técnicos no meu... Eu lembro como se fosse hoje. Esse cara veio aqui na minha quebrada fazer reuniãozinha, né? E aí depois vieram falar pra mim, né?
Pô, mano, o cara é bom e tal. Falei, gente, meu Deus do céu, mano. Né? E ele conseguiu enganar muita gente diante disso, né, cara? Mas tá aí, os números não mentem, camaradagem. Os números não mentem, cara. Tá aí, não houve até um aumento, né, cara? Que nem eu passei para vocês aí. E aí fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Onde estão os técnicos que ele falou? E por que do nada ele falou assim, pô, tamo num buraco, né? Do nada. Onde que está a técnica oxfordiana? É isso, né? E é isso, eu deixo para vocês aí. Vai que é tu, Antônio. Então, cara, eu como professor aqui de São Vicente, fui presidente do conselho do Fundeb. Fundeb aí, para quem está nos assistindo e não sabe, é a maior verba que vem, a maior repasse que vem do governo federal para a educação, né? A Secretaria de Educação, ela é uma pata dos ovos de ouro de qualquer município, pessoal, tá? E assim, com a lei do novo Fundeb, que foi em dezembro de 2020, eu acompanhei essa transição, eu estava no conselho do Fundeb, e a lei do novo Fundeb, ela é bem melhor que a antiga, né? Então é mentira, cara, que o repasse foi menor. Sabe quando que o repasse foi menor do Fundeb em São Vicente, cara? Em 2021. Perdão, 2022, o ano passado. Sabe por quê? Porque em 2021 ainda estava o primeiro semestre de 2021, ainda os municípios estavam ainda em isolamento, então estava muito difícil contabilizar os alunos, porque o Fundeb é pago por número de alunos, tá? Por número de alunos. E aí, 2021... eu lembro de eu alertar as supervisoras de educação que participam do Fundeb, elas fazem assim, né, balança o ombro, né, quando eu falava, né, professor de sala de aula, presidente do Fundeb, atuante, eu falava para elas, o censo escolar tá errado, eu fui atrás, eu fui buscar, né, era compete meu também cobrar. Elas erraram nos números, mas não foi só São Vicente, tá? Muito município errou por conta mesmo desse distanciamento da escola, então os números eram menores. Você tem uma ideia, a gente em 2021... estava fechando, entregando para o Ministério da Educação uma média de 38 mil alunos. Em 2022 foi aumentando, estamos na casa aí de uns 44, 45 mil alunos. Então 2022 já trabalhou com um número menor. O repasse foi menor, porque o repasse do Fundeb sempre é referente ao ano anterior, tá? Então já trabalhamos o repasse menor. E isso aí foi acertado ano passado. O repasse desse ano está normal, como para qualquer município. Pelo contrário, as leis do Fundeb estão melhores. Os municípios menores que São Vicente melhorou. Os prefeitos acharam ótima a lei do novo Fundeb. Então, quando ele fala sobre o Fundeb aí, é mentira, tá? É mentira. Ele está mentindo aí, ele não está assumindo. E antes, queria dar um complemento também, outro ponto, depois eu falo. Só para finalizar. O menino tá nervoso, hein, velho? Quando o Fatioli foi perguntar, a gente fica nítido, né, cara? Como ele é, né, meu? Ele não gosta de ser contestado. Oh, e aí, você fez um decreto, a prefeitura tá falida, meu irmão. O que tá acontecendo? Fala pra população, ele não gosta, cara. É um cara que não gosta de dar satisfação, sendo que a função dele é dar satisfação, sabe? Ele tem aquela... Ele já personificou aquela velha política, o prefeito que manda na cidade, né, cara? Uma arrogância. É um arrogante. É um moleque, né? Mimado. Mimadinho. E assim, é um cara que jogou videogame, empinou pipa no ventilador, playboy, né? Então, ele nem acha de fogo ele brincou. Não, sabe esse jogo de cidade, de fazer cidade, construir cidade, tá ligado? Esses jogos aí, meus alunos têm os joguinhos lá, esqueci o nome, velho. Ele sabe jogar esses jogos aí, o Pai Amado, e aí ele acha que o São Vicente é Sin City, tá ligado? Ele vai jogando assim, ó. Ele vai fazer uma manha no controle dele lá e vai vir mais dinheiro, tá ligado? Então esse cara aí, meu, é um incompetente, é isso que ele é, meu. E aí joga a culpa nos outros. E ainda fica bravinho. Ele fica bravinho. Ali na câmera. Deixa ele. Ele fica bravinho, mas não fica bravini. Tá certo. Danilo, tu também acha que ele ficou bravinho? Como é que foi isso aí?
Ele sempre tem uma postura nesse sentido de quando vem algum contestar, né, alguma contestação, ele reage dessa maneira sempre, o que demonstra para mim, né, e para alguns estudos de comportamento, uma certa segurança, né, na questão então, sobre ele, né, então precisa reagir com dureza, né, vamos dizer assim. Mas o que eu acho é o seguinte, eu fico pensando se talvez qual que é o plano, né? Que ele também não decretou isso, assim, porque ele é tonto, totalmente tonto, né? Não é isso. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa bem astuta. E eu fico pensando que se com essa ele põe esse decreto, aí ele fala que é o problema do novo governo federal, que o país está em crise. Aí daqui a pouco, né, lembrando o que aconteceu agora há pouco tempo do Tarcísio, dando uma de segundo o pai dele, botando no colinho. Então o Tarcísio pode liberar grana para a cidade por ser um estado de emergência e pode salvar a cidade junto com a Rosana Vale. E aí a imagem se constrói positiva para a estratégia do grupo dele, né, que é o da Rosana Vale. Ela se fortalece como a salvadora de São Vicente, lá em Santos. Faz bastante sentido isso. E aqui ele diz o seguinte, olha, viu como eu tô com os amigos certos, o lado do bem? Eu fico pensando se não é isso que eles estão tentando construir. Porque é um jogo, né? Eles também, é meio que um jogo, não sabe se a carta vai vir, que eles querem. Mas me parece, pelos esses últimos, né, essa cena dele de brigar com o prefeito de Santos, né, da tapinha revoltado no público, né, desrespeito com o público, né, Ceninha, com os outros, né? Mas para mim, assim, né, falta de ética, né? Você está numa situação e você tem que ir preparado para aquilo, né? Ele poderia pedir a voz na sequência e fazer um debate republicano ali em público, já que o outro prefeito quis tocar no assunto. Mas aquilo ali, depois voltar e ficar no colinho, né? Essa coisa é um estilo de comunicação bolsonarista, que é uma coisa que ele nunca assumiu, né? Mas sempre deu a entender, né? Que ele sempre esteve do lado do grupo das pessoas com Bolsonaro. E a gente teve hoje a notícia aí do que é o padrão política Bolsonaro, né? É um padrão de que cria-se essas cenas, né? Essa coisa meio pitoresca, se coloca como pitoresco para esconder por onde está vazando, né? E a política é escolha, só para terminar essa parte aqui, né, falando da educação, foram 54 milhões destinados a mochilas e uniformes. 54 milhões dedicados a mochilas e uniformes. E, assim, uma escola, se colocar 2 professores substitutos, dá uns 130 mil no ano de despesa por escola. Nós temos 40, não chega nem perto, ia dar uns 9, 10 milhões para resolver o problema de falta de professor em sala de aula, porque o professor público tem direito à falta abonada. Então é lógico que algum dia faltará, abonada de forma abonada, e faltará. Então, se não há um preparo da estrutura para compensar essa falta com o professor substituto, sabendo que todo dia o professor substituto vai ter uma sala para trabalhar, ele vai estar contente ganhando dele, e aí não se resolve. Não estou discutindo que não tem que ter uniforme, né? Mas vamos estudar tudo que foi feito e ver se é essa a prioridade, né? Daqui para frente. Pois é. Daqui a pouco a gente entra no segundo bloco e a gente vai aparar essas arestas aí. Segurem aí. Gente, vamos ler as mensagens? Tem algumas mensagens aqui. Eu vou pedir para a Patrícia jogar aqui. Vamos ler. Se tiver pergunta, também a gente já responde. Antônio Henrique Bravini, boa noite. Deve ser a família do Antônio. Vamos lá. André Andrade, nosso companheiro André. Boa noite, senhores. Boa noite, André. Pati Rezende Naturopata, boa noite, rapazes. Parabéns, Rui Eliseu de Matos Pereira, pelo Dia do Advogado. Obrigado, Patrícia. Augusto Severo, boa noite, compas. Boa noite. Laércio Firmiano, nosso companheiro, Laércio. O Cabra Raiz, lá da Catarina. Boa noite, companheiros Rui, Danilo, Antônio e Marcelo. Boa noite, meu irmão. Boa noite. André Andrade. KKKKKK. Aqui no Parque São Vicente e no Beira-Mar, ele fez a mesma coisa, Marcel.
Ele prometeu na live dele que os pontos seriam cobertos e com assentos, mas só no centro. Itararé, Boa Vista. Na periferia é só isso mesmo. Pois é, rapaz. Patrícia Bueno Rezende, a emergência está na língua portuguesa para quem se especializou tanto, né? Pois é. André Andrade. Além desse aumento de cargos comissionados e secretarias para angariar a União Brasil de Solange Freitas, o fato do município ter 2 PS alugados, a rodoviária também não onera em custos para o município, além dos subsídios que a prefeitura paga à Sansetur. Exatamente, André, exatamente. Dique das Caixetas, salve, se não entendo como ele... só não entendo como ele não tem dinheiro, mas está cheio de planos e fazendo gastos supérfluos. Exatamente, exatamente. Wirley Aparecida, pergunto para todos, por que ele está na frente das pesquisas e a população não enxerga o que está acontecendo? Somente quem está ligado à política ou os funcionários estatutários? Essa aí eu respondo, Wirley. Essa pesquisa aí é uma pesquisa tabajara, tá bom? É uma pesquisa tabajara que só coloca ele contra ele mesmo, particularmente, segurei. E além disso, ele está com 50%, quer dizer, ele consegue empatar com ele mesmo. É uma coisa super estranha, né? Então é isso. Essa pesquisa não quer dizer absolutamente nada. Ainda mais essa pesquisa aí, eu não vou falar o nome para não ficar dando jabá para essa empresa, tá? A gente sabe as ligações que o dono tem com o francismo e com outras ramificações da cidade, tá? Tem mais, Patrícia? Alessandro Cruz, grande chumbinho, ótimo podcast, sou fã, também sou teu fã, todos nós aqui somos teu fã e do Amigos da Cultura. Sérgio Jesus, então não vai sair rodoviária, não tem dinheiro, tomara que saia, mas não em outro lugar, viu, Sérgio? Não eu estava pensando nisso hoje, sentei ali e falei, na vara foi. Então não vai conseguir nada. E ainda tem outras coisas, Danilo. Gente, eu queria iniciar esse segundo bloco aqui dizendo o seguinte. Nós sabemos que essa situação aí de emergência financeira que ele decretou, isso é uma incoerência muito grande, né? Porque nós sabemos o que ele fez há cerca de... Estamos aqui em agosto, há 2 meses, né, atrás, sabemos do aumento de secretarias que ele fez, né, sambou, deitou e rolou, aumentou de 21 para 27 secretarias, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acredito que todos se lembram do Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral foi secretário da Fazenda logo no início do governo do Caio Amado, né? Era para ter ficado 6 meses, segundo ele, ficou 9 meses e pouquinho, né? E amigo do Caio Amado, mas nós pegamos aqui um corte de um programa da RTC, da RTL, né? TV Litoral, Rádio Litoral. Quem quiser pode entrar lá, que a íntegra está lá. Nós só fizemos o corte, mas não está nada editado, tá? A palavra do Rodolfo é bem clara. Vamos ver o comentário que o Rodolfo fez, ex-secretário da Fazenda de Caio Amado, tá? Vamos ver o que ele falou dessa situação de aumentar as secretarias e depois a gente vai juntar isso com esse tal decreto aí que ele fez. Vamos lá. Aqui. Eu vou ser bem franco, todos sabem que quando o prefeito Caio Amado assumiu o governo, ele me convidou, até porque nosso escritório tinha feito a campanha dele, ele me convidou para ser secretário da Fazenda, eu relutei por mais de uma semana, acabamos acordando de eu ficar 6 meses para ajudar na administração, eu acabei ficando 9 meses, foi dito com ele sentado aqui ao meu lado, publicamente, para que as pessoas entendessem. Eu fiquei 9 meses e 15 dias, porque era o primeiro ano de elaboração de orçamento, tá? Então eu concluí a tarefa e fui cuidar da minha vida, porque a minha vida está na iniciativa privada.
Com 30 dias de administração, tá, nós fizemos lá um pente fino, um check-up, até porque eu acompanho por dever de ofício as contas públicas, não só das cidades da região, mas do estado e do próprio país. Mas com a mão no detalhe, com a mão na massa ali, eu pude identificar efetivamente qual era o perfil do endividamento do município de São Vicente naquela ocasião. Eu me recordo que com 30 dias o prefeito fez uma reunião com todo o secretariado, eu fiz uma exposição, depois fui fazer a mesma exposição na Câmara Municipal, e era alarmante a situação porque a prefeitura, o que arrecadava, tá, faltavam naquela ocasião 9 milhões para pagar o essencial, não é para fazer R$1 de investimento. Para você pagar o essencial, faltavam 9 milhões de reais, nós tínhamos uma dívida de curto prazo lá de 200 milhões de reais e não mudou absolutamente nada de lá para cá. Portanto, na semana passada eu já disse aqui, quando foi anunciada a ampliação de secretarias, que eu sou absolutamente contra. Certo? Uma prefeitura que está devendo mais de 4 milhões de reais para os servidores públicos há décadas, certo? Não pode abrir mão, certo, de recursos criando novas secretarias. Então não é porque o Caio Amado é meu amigo, porque eu participei do governo, que eu vou concordar com essa situação. Certo? Não seria justo, certo, eu criticar os demais prefeitos, aquele porque eu tive lá em colaboração, até porque não foi favor nenhum, eu fui lá no sentido, ele me deu um convite, eu senti honrado de servir ao município de São Vicente, tá? Mas eu acho que, do ponto de vista eleitoral, tá? É um erro tentar anular os adversários, isso aconteceu aqui em Santos, certo? Na última eleição também houve um acordo entre candidatos, o Kenny não saiu candidato, a Rosana Vale não saiu candidata, e está aí a situação. Hoje eles são contra, hoje eles estão se matando já antecipadamente, um ano e pouco antes da eleição, já estão brigando, quer dizer, alguém que subiu no palanque, hoje o outro já não serve. Então eu acho que para São Vicente isso não acrescenta absolutamente nada, certo? Eu acho que o Caio Amado tem, certo? Ele é jovem, certo? Ele tem uma vida promissora política, mas se cometer os mesmos vícios que está cometendo, certo? Por força de anular o adversário, eu acho que isso não é democracia. É fazer democracia com o dinheiro público, com tanta necessidade que o município de São Vicente tem. Gente, o ex-secretário da Fazenda de Caio Amado falando que ele está fazendo isso com dinheiro público, aumentou as secretarias para agasalhar os apaniguados de Solange Freitas. Manda aí, Danilo. Um detalhe que ele é um cara de extrema direita, né? A visão dele é liberal, de privatizar tudo, de torcer ele defendeu os funcionários, a dívida. Para esse cara defender essa dívida, porque isso é uma coisa extremamente cruel para o funcionalismo. Eu até nem sabia disso aí, né? São coisas que a prefeitura deve para funcionário e não paga, entra em precatório e coisa e tal. Provavelmente seja isso, né? Então, e porque ele, né, trabalhou com o Beto Mansur, né? Sim. Então, para ele estar falando isso dele, porra. Você vê? Tá ruim. Não, eu ia falar, me surpreende essa fala aí do Rodolfo, viu? Igual o Danilo falou. O Rodolfo, ele é direitosão, cara. Ele é fiscalista total. Trabalhou com o Beto Mansur, bem lembrado do Danilo. Eu não sabia que ele ia ficar só temporariamente. Eu não sabia disso, não. Ele acabou falando ali, né, na rádio. Achei que ele... Eu não sei por quais motivos ele saiu, acho que agora tá explicado. Mas para ele ter falado isso, bicho, o negócio tá feio, hein, meu? E outra, ele já... O final da fala dele já diz tudo. Antes dele falar, eu já estava pensando nisso. Eu falei, pô, tá usando a máquina pública aí para anular adversário, para... É a velha política, cara. O Caio Amado faz a velha política. Ele não aceita democracia. Está sentado ali e ele quer ficar mais 4 anos e sei lá, se ele pudesse ficar mais, ele ia ficar, entendeu? Subiu para a cabeça dele, né, meu? E então, assim, de 23 secretarias, a gente foi para 28. Ele está abarcando, já faz tempo, Caio Amado está abarcando, para dar um complemento na fala do Danilo e também do Rodolfo Amaral, ele está abarcando o grupo do Caio França. Já faz tempo. Já faz tempo. Exatamente. Uma média aí de 1 ano e meio que eles já estão avançando nessa conversa. A Secretaria de Educação, que eu posso falar com mais
compreensão, já tem uma equipe do Caio França lá em peso, lá de comissionado, viu? Do Caio, indicados da mãe dele, da Lúcia, tudo na Secretaria de Educação. Tá? E aí, depois do Caio França, coisa que ele sempre... O Caio Amado ficou 8 anos pré-candidato, batendo no clã da cidade, né? No coronel da cidade, que é o PSB, da família França. Esse discurso. Hoje eles são ali, ó, tá amarrado, o cara tá ali abraçando os caras, porque não quer que precisa ali do França, do clã do França, né? Pra quê? Pra continuar no mandato. Outra coisa, e hoje com a Solange, que isso aí também surpreendeu muitos munícipes de São Vicente. A Solange, ela foi a primeira colocada no primeiro turno na eleição de 2020, super bem colocada, né? E o Caio conseguiu virar. Por quê, população? Porque o Caio se amarrou até com capeta para conseguir ser prefeito, tá? Desculpa a colocação. Exatamente. Então é isso, entendeu? E aí, então, ele já fez os acordos e assim, é o poder sentar na cadeira, custe o que custar. Esse é Caio Amado. Custe o que custar você prefeito. Ah, esse é o custo? Beleza, eu pago, eu cedo. É isso que ele fez. Então, hoje as secretarias estão inchadas. São Vicente tem 28 secretarias, numa cidade de 350 mil habitantes. É uma vergonha o que ele está fazendo com São Vicente. E agora, pessoal, faliu o município. Tá aí, ó, Rodolfo Amaral falando aí, ó, esse secretário. Ele faliu o município e agora está com essa desculpa de governo federal. Isso aí não tem que colar, não, gente. Essa narrativa dele aí, isso é narrativa, não é fato, não. Já é campanha, né, camarada? Já é campanha. Já é campanha. E eu fui muito bem contemplado aí pela palavra dos camaradas, que é o seguinte, cara, um cara que aumentou, privatizou, né, os atendimentos aí dos nossos postinhos, conhecidos postinhos aí, né, nas nossas quebradas, né, as OS estão a milhão. Contratação das OS estão batendo lá em cima, que é uma coisa aí também para nós, munícipes, para nós aí passarmos a informação aí, eu como assistente social tenho o dever de passar a informação para a nossa população, que assim, há contratos de OS aí, cara, que a gente precisa estar fiscalizando, né, porque se a gente for olhar contratações de OS que estão nos atendendo aqui em São Vicente, se a gente olhar para outras cidades, né, a gente vai ver que a nossa contratação está totalmente acima, cara. Tá ligado? Então, quer dizer, a gente precisa estar um pouquinho mais ciente aí, né? A transparência da nossa cidade é obscura, né? Então, a gente tem que tomar ciência. Vicentino, a gente tem que tomar ciência de tudo que acontece na nossa cidade, sabe? Porque se deixar passar batido, chega esses caras bonitinhos da bochechinha rosa, falando bonito, sabe, cara? E quer ludibriar, mano, sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, né, cara? Porque, ó, criou secretaria pra caramba. Aí eu ouvi aí o nome da deputada aí. Eu acho que só dela são 3 secretários. São 3 secretarias dela, eu acho. Só dela. Então, quer dizer, ele aumentou o salário dos comissionados, aumentou o salário de comissionado. Aumentou o salário de comissionado, mano. Tá ligado? Então, quer dizer, mano, o cara tá pintando e bordando. Aí o cara vem chorar em rede, né, cara? Falar que aconteceu. Pô, já vem acontecendo, cara. Sabe? OS sendo muito superfaturadas, os comissionados ganhando lá em cima, abarcando, empregando os adversários para calá-los, né, montando ali o seu coluio, fazendo uma pré-candidatura, né, que é o que eu vejo. Aqueles que acham o contrário, por favor, me desculpem, mas eu vejo aí uma pré-campanha, né, enxergo isso dessa forma, e concordo com o Danilo, cara. Talvez aí no meio dessa coisinha aí do Bochecha Rosa, acho que ele tá dando uma... acho que ele tá dando uma caminhadinha aí para uma campanha com o nosso dinheiro.
Essa é real. É o que parece. Acha? É o que parece. Mas assim, o Marcel, deixa eu dar uma completada, um gancho aí que você está falando. O Bochecha Rosa, ele está fazendo isso aí de uma forma escancarada. Porque essa desculpa que ele deu de que o bolo lá em Brasília, não sei o quê. Todo mundo não precisa. Isso aí é conversa de reaça, é fake news, dizendo que lá em cima está influenciando e São Vicente está quebrado. São Vicente está quebrado por causa dele, por conta desse inchaço da máquina. E o pior, você falou, ele aumenta incompetência. Ele é um incompetente, um incapaz, ele é o contrário daquilo que ele pregou que era, né? Pós-graduado, preparado, estudado, dá até para fazer uma musiquinha. Eu fiz uma musiquinha uma vez. Então, o que acontece? Ele está agora querendo espremer o servidor. Falou de horas extras. Falou de coisas necessárias, que são eventos para poder evoluir, desenvolver, aperfeiçoar a cidade. Falou que vai cortar, por exemplo, em quem? Nos concursados, nos direitos trabalhistas, nos direitos dos concursados. Enquanto isso, ele continua dando boa vida para os apaniguados da Solange Freitas, do Caio França. Faça meu favor. São Vicente fez, por exemplo, aí, gente, coisa que é mais importante numa cidade, uma Secretaria de Direitos Humanos. Uma secretaria... Os caras estão sofrendo, hein? A gente não vê esse secretário dele, não vê esse secretário dele dentro de uma quebrada, de um dique, de uma comunidade, não. É só fazendo selfie, tá? Aí fala, mas não sei o quê, porque nós estamos um coraçãozinho e tal. Nada. É um esculacho. É uma situação vexatória. Ô, Rui, posso fazer uma colocação sobre os servidores? Pode. Depois eu vou ler. Quem leu o decreto? Pessoal, leia o decreto. Quem não leu o decreto, tá? Ele está cortando. Vamos lá. O que ele faz? A velha política. Comissionado. Para quem não sabe o que é comissionado, são os cargos que não são concursados e que o prefeito ele pode ele pode contratar, pode chamar essas pessoas, né? É o livre provimento, né? Que a pessoa ela pode trabalhar ali na prefeitura, tá? Isso, qualquer lugar tem, qualquer município, estado, né? Ou na esfera federal. E assim, ele está enchendo a máquina, inchaço da máquina de comissionados que não são concursados, que são pessoas que vão prestar serviços que não é o serviço da ponta, tá? Tem que deixar bem claro, as pessoas precisam saber disso. E as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso. Não são eles que fazem o serviço da ponta. Não é o comissionado que no postinho de saúde aplica a vacina. Não é o comissionado que atende no CREI. É o médico concursado. Não é o comissionado que está dando aula do Fundamental 1 e Fundamental 2, creche. Não é o comissionado. O comissionado ele tem uma função que é desnecessária ao município. E assim, todos os últimos prefeitos que passaram encheram a máquina de comissionado. O Caiamá está enchendo mais ainda, dando gratificação para esses comissionados, porque isso é o quê? Isso é uma máquina, usando a máquina para campanha, para se manter no poder. E é isso que dá, gente. Olha lá, enchendo de comissionado de secretarias para abarcar todo o pessoal, para não ter oposição. E os servidores? Cortou hora extra, GCM não vai fazer mais hora extra. O guarda. Então, aí, ó, para quem é a favor da segurança, aumento da segurança, isso o prefeito não vai falar, mas a gente fala aqui. GCM cortou hora extra. Saúde, ele vai dar uma diminuída, vai dar uma enxugada na hora extra, mas não vai cortar porque ele não é louco de fazer isso. A gente sabe que quem segura o hospital é o auxiliar de enfermagem, é o enfermeiro, é o médico que está lá se matando, fazendo hora extra. Já conta com aquela hora extra no final do mês. Mas ele falou que ia cortar, Antônio. Ele falou que ia cortar. Deu decreto. Saúde, ele vai ter que flexibilizar, não tem como, Rui. Mas as outras secretarias, ele cortou. Quem é servidor concursado, trabalha lá no Paço, administrativo, não vai fazer hora extra. Ele está cortando, tá? Outros serviços, como ao invés de ele cortar o comissionado, aí ele vai cortar outros serviços que são extra e tal. E o pior desse decreto, depois leiam lá, ele pede para que os secretários, depois leiam, pessoal, para que os secretários apresentem em 30 dias, 60 dias, tem um prazo lá, agora de cabeça eu não me lembro,
mas ele dá um prazo para que os secretários apresentem o que eles vão fazer para cortar gastos em cada secretaria. E o pior do decreto dele, e se o secretário não cumprir, pode sofrer exoneração do cargo, mano. Eu falo que videogame, mano, na cidade. Ameaça pública, né? É uma ameaça, um cara que, mano, cara, cadê a diplomacia? Porque ele já tem essa canetada, não precisa ameaçar. O Bochecha Rosa é fascista, né, gente? Pô, não precisa pôr no papel, tipo, os secretários é tu que indica. O secretário tem que ser um braço direito teu, velho, se você é prefeito, meu irmão. Aí o Caiamado, na molecagem dele, no autoritarismo dele, na tirania dele, arrogante. Ele decreto, mano. Nenhum prefeito põe isso, velho. Nenhum prefeito põe isso no papel. É só esse moleque, velho. Porque ele joga videogame, né? Ele acha que o São Vicente é um videogame. É isso. Gente, vamos ler as mensagens aqui rapidamente, depois a gente continua. Vamos lá, Patrícia, tem mensagem? Complexo dos Diques. Saiu caro o pier dos separados. A grana foi toda nos banquinhos de coração. André Andrade. Alguém de vocês sabe me dizer se a prefeitura vai reformar o antigo centro médico Martim Afonso, localizado na linha amarela? A prefeitura inaugurou um novo aparelho, segunda-feira, na 15 de novembro, e segundo fiquei sabendo, o local é alugado. Eu não sei não, André, mas coisa boa não deve estar saindo daí, viu? Essa questão de aluguel aí, cara, meu Deus do céu. É outro estelionato. Tem mais? Dique do Pompeba, só cego não vê, tá tudo se repetindo, é mais do mesmo. Com certeza. Dique do Pompeba, campanha já começou, disfarçadamente, espalhando coraçõezinhos pela cidade. Não pode. O Irley Aparecida. Marcel, como fazer o vicentino tomar ciência? Responde aí, Marcel. Willey, acredito muito que a informação ela tem que ser passada pelo poder público. Pelo poder público. Deveria ser. Mas eu acho que esses 4 caras que estão aqui, o máximo que eles puderem fazer, eles vão fazer passando informação para todos os vicentinos. Porque a gente entende que quando estão no poder, que nem eu falei, né? Ele veio aqui na quebrada, cara, ele montou um mundo, um castelo de areia aqui pra minha comunidade, cara, que a comunidade ficou totalmente vidrada, não, esse cara é a mudança e tal, e eu vi aquilo e falava, gente, é mais do mesmo, né, até porque eu entendia, porque eu via outras campanhas e, sinceramente, me perdoe, mas eu já vi algumas coisas assim nele que não batia. Enfim, eu, como assistente social eleito, você pode me chamar quando for pelo Facebook, qualquer dúvida, se eu não tiver informação, eu busco, pode ter certeza, a informação será passada. Mas, respondendo a sua pergunta, deveria ser pelo poder público. Deveria ser. O que ocorre... Opa, Laércio Firmiano. Fala-se tanto em investimento. Aqui, unidade de saúde do Catarina de Moraes tem apenas um médico para várias especialidades. Pior, amorosidade em atendimento. Saúde, tá tudo esculachado. Domingos Moreira, fora Bolsonaro. Bolsonaro já está fora, mas então é fora Camargo. Laércio Firmiano, pelo dado da carruagem, a zeladoria vai voltar a ser como a administração Billy. Falando da administração Billy, Rosimeire Gualberto. Está chegando mais mensagem aqui. Servidores municipais, o patrimônio mais importante da cidade. E está sendo esquecido. Concordo, Rosimeire. Um abraço, Rose. Um pequeno ditador. Concordamos, Rosimeire. É isso aí mesmo. É isso aí. Olha só, gente. Tem mais? Manda bala. Manda mais. Tem mais. Vitória Alonso. Não tem uma semana que fez festa inaugurando novo complexo de saúde, fechou o contrato de 20 anos com 50 milhões anuais para essa empresa de ônibus que tem um péssimo serviço. Essa decisão está impugnada, hein? Essa decisão está impugnada, está em sede de impugnação judicial. O Ilê Aparecido. Mês do agosto lilás, você tem noção de quantos servidores sofrem agressão e não acontece nada? Pois é. Acredito Vitória muito. Alonso, enquanto munícipes, a gente tem a obrigação de cobrar. Com certeza.
André Andrade, a corda sempre arrebenta para os funcionários públicos e para os comissionados nada. De certa forma, vai impactar nos serviços essenciais para a população. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a Wirley, né, falou aqui, e o Marcelo falou que a gente tem que levar a verdade. Na realidade, nós temos 15 vereadores que deveriam estar fiscalizando esses devaneios, esses desmandos de Caio Amado, e a gente vê que é ao contrário disso. Às vezes faz um H, fala que eu sou oposição. Quem falava que era oposição hoje praticamente contraiu núpcias com o Caio Amado, né? Está representando e tal. Não tem mais oposição na cidade porque o Caio Amado cooptou todos. Só que ele pensa que não tem oposição. Só vou fechar o raciocínio, Danilo, que já pegou claro. Então, assim, nós vamos, eu já entrei, o Danilo já vai pegar o gancho. A questão dessa política, primeiro a gente já sabe que esse decreto aí de situação de emergência financeira e econômica, isso é uma balela, tá? Isso é algo para tentar justificar a incompetência dele, Caio Amado, e também para esconder algumas outras coisas meio obscuras, porque nada que vem do governo de Caio Amado eu acredito. Não tem a mínima credibilidade comigo e com muita gente, acredito, né? Nem dele, nem dos 15 vereadores que estão lá. Tá? Eu falo isso não a pessoa dos vereadores, mas as suas ações, suas atitudes. Está todo mundo fechado. E, inclusive, eu aumento também isso aí, os deputados que fecharam com ele. Caio França, Solange Freitas, está tudo junto e misturado. Então, eu digo o seguinte, gente, vamos abordar nesse bloco rapidamente a questão da política. Ele já começou a pré-campanha dele. A única coisa que vai fazer esse rapaz, né, que aqui nós apelidamos carinhosamente, é um jeito carinhoso de dizer, que nem o Toninho Tornato fala, né? De bochecha rosa, a única coisa que ele quer é se reeleger e repetindo o estelionato eleitoral que ele fez no começo, tá? E cooptando todo mundo. Só que, ao contrário do que ele pensa, ele vai ter, sim, oposição nesta cidade. Manda bala, Danilo. Então, continuando, eu queria fazer uma linha de raciocínio exatamente nisso que estava rabiscando aqui, que é a posição e comportamento da vereança, comportamento vergonhoso, né, acovardado, vendido praticamente para o governo. A gente vê isso aí, foi muito nítido, essa cooptação com esses projetos que dão para cada vereador contratar umas dúzias de pessoas para fazer limpeza de rua, botar roupinha verde ou amarela lá, tem um nome. Não que eu acho que não tenha que ter, né, mas ali tá claramente essa divisão. Tem as terceirizadas dentro das escolas, que também existe boatos dessas divisões. E os vereadores e também da política, né, o que deveria ter feito, talvez, que eu acredito, né? Eu acredito que deveria existir uma secretaria na prefeitura, que é a Secretaria da Integração das Periferias e Direitos Humanos, exatamente naquilo que você vinha dizendo. E a gente tratar a periferia como uma questão de categoria na cidade, para a gente criar uma secretaria, porque ela tem um conjunto de características de demanda semelhantes, né? E ali é onde está mais necessitado de ações. E nessa secretaria teria mais participação da sociedade, investir em economia solidária, né, que é uma economia popular dentro dos bairros, gerando economia dentro dos bairros, circula dentro do bairro, paga imposto local, arrecada mais, a pessoa compra mais no centro, no comércio. Você trata essa questão das pessoas nem, que é um número em São Vicente, eu não sei agora, mas é um número relativamente significante, daqueles que nem estudam, nem trabalham. Né, mães que muitas vezes são mães que estão sozinhas, com 2, 3 filhos. Eu trabalho na Secretaria de Escola, ver o quanto que os pais, existe problema, né, não sei se só no Brasil, no mundo, mas no Brasil é problemático, né, pais que somem, largam os filhos com a mãe, e a mãe às vezes não tem condição de estar no trabalho fixo, né, mas ela tem habilidades e tem conhecimentos, e talvez fazer uma política de economia popular dentro dos bairros. E existe a lei de economia solidária que não foi usada. Inclusive, tem uma emenda do vereador Jabá, eu acho que está aí há uns 3 anos que ele já emendou e não foi usada.
que não sabe o que fazer, não chamam pessoas que sabem fazer porque é da esquerda. É uma cegueira ideológica, né? Eu tenho muita divergência em posições com o prefeito de Santos, mas ele não é assim. Se precisar pegar alguém do PCB ou do PCdoB, do PT, para colocar ali na secretaria, porque ele vai administrar uma questão que a gente não sabe trabalhar, isso ele faz. Isso lá em Santos, pelo menos eu observo isso. Descobrem várias coisas dele. Mas isso demonstra o quê? Demonstra uma maturidade política, né, de um lugar e uma imaturidade política no outro, né, porque simplesmente se cega daqueles que só falam bem dele. Então, como é que você vai governar onde você só aceita quem fala bem de você? Porque me parece que é isso que ele começa a fazer. E aí ele pega a Secretaria como da Cultura, que assim que ele entrou, ele traiu o movimento, né? Já estou finalizando a fala, mas só para dar uma escada, então ele trai o movimento, tira a secretaria, tem que voltar, porque senão ia deixar de receber verba do governo federal e das políticas federais, que é da onde vem o dinheiro, porque ele mesmo não põe, é 0,25% do orçamento da cidade para a cultura, é uma vergonha. Então a gente vê que bate cabeça, que faz as coisas de uma maneira e trata alguns setores como qualquer coisa, como periferia, como direitos humanos e como cultura. É isso aí. Eu vou aproveitar para fazer um... não, deixa o Antônio, depois eu faço no final. Pode falar, Antônio. Não, tranquilo. Eu me sinto contemplado aí pela fala do Danilo. Eu acho que assim, sobre os vereadores, os 15 vereadores, nós tivemos uma mudança de nomes, eu vou falar só nome, né? Só mudou o nome mesmo, porque as atitudes e as ações políticas são as mesmas. Dos 15 vereadores, a maioria foi renovada em São Vicente na última eleição de 2020, isso é fato. Né? Agora eu não me lembro os números, mas a maioria, acho que 12 vereadores são novos, né? 11 novos. E só que troca o quê, gente? É trocar 6 por meia dúzia, né? Gente, a política mesmo. Para quem está nos assistindo aí, população, quando o vereador ele entra em São Vicente ou qualquer outro município, o vereador que não tem compromisso com a população, com o povo, com as questões sociais, com desigualdade social, o que ele faz? Quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é: deixa eu ver aonde que eu vou conseguir me dar bem. Onde que a gente começa aqui a arrumar os cargos, as pessoas que eu prometi cargo em campanha, as pessoas que eu paguei 50, 100, 150 mango para poder votar em mim, os líderes de bairros, os líderes comunitários, aqueles que eu consegui cooptar. Como que eu vou colocar essas pessoas? É sempre a mesma política, gente. Pelo amor de Deus, meu. A gente precisa ter uma nova política. Vereadores, 15 vereadores, não tem que fechar um clubinho lá entre eles, com um chavinho, para conseguir um ajudando o outro com os cargos. É por isso que eu falo, tomo a liberdade de falar, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é só observar as candidaturas do PSOL, é só ver como que os deputados do PSOL agem, como que os deputados federais, deputados estaduais e os vereadores do PSOL que tem poder como agem, como na nossa região que tem a Débora Camilo, que é vereadora de Santos. A Débora Camilo não fecha com chavinho com vereador nenhum de Santos, gente. Ela, inclusive, tem que lutar contra os vereadores de Santos, aquele bando de machista que tem lá, bando de direitores, só quer saber de cargo, onde consegue cargo ali com o Rogério Santos. Ela tem que lutar contra a Câmara, os pares dela, e lutar contra o prefeito. É isso que o pessoal faz. As pessoas têm que enxergar que a política é isso. E o quê? Lutar pela população tem um custo alto. Não é fácil. Você colocar a verdade, pôr a cara para bater, e São Vicente é isso. Pega qualquer vereador desses 15 aí, todos têm cargo na administração, todos têm pessoas que eles colocam nas terceirizadas que trabalham na saúde, que trabalham nas escolas. Todos. Não existe vereador de oposição em São Vicente. Oposição é pouca. Oposição é quem realmente está para o lado social, da população. E para finalizar, é muito legal que o Danilo colocou. Ele não criou uma secretaria
para olhar para a área continental. Porque a luz de LED tá lá na praia. À noite, vai lá agora à noite lá, tá bonito pra cacete lá no Gonzaguinha, Praia dos Milionários, Itararé, mas vai lá para a área continental, onde eu dou aula ali no Quarentenário à noite, como é escuro pra cacete. E por que o Caio Amado não leva luz de LED para a área continental? Será que não dá pra gente refletir um pouco, pessoal? Por que ele não leva? Ele não leva porque ele tá nem aí para a periferia, ele tá nem aí pro cara que tá se lascando, trabalhador, a família que tá morando ali na comunidade. Vê ali o que ele tá fazendo com a fazendinha. Vai lá na periferia, nos rincões de São Vicente e pergunta o que é Caiamado para esse pessoal. Tá? O Caiamado do Itararé, o Caiamado do Boa Vista, o Caiamado do Gonzaguinha é uma coisa. Agora, o Caiamado, lá da fazendinha do Samaritá, do Maitá, vai lá perguntar, pessoal. Olha, eu tenho 99,9% certeza que ele nunca entrou dentro de uma comunidade com uma fazendinha. Para fechar para dar um gancho do que você está falando aí, depois o Marcel completa, é o seguinte, gente. Vereador, político, prefeito, tem que fazer algo pela cidade. Não fazer estelionato político, como a gente viu aí nesse decreto, tá? O que acontece? Quando acontece o Estado, ele vai para cima das periferias por conta, sob a alegação, por exemplo, de que precisa combater o tráfico, o crime e tudo mais, o crime organizado, ele espezinha e ele tratora o pobre, o preto e o favelado, e o da comunidade. Por quê? Porque é o que ele mais faz e ninguém reclama. Você não vê um desses 15 vereadores pegar a tribuna da Câmara e falar sobre o que a polícia do Tarcísio e daquele cão de guarda dele, o tal de Derrite, fizeram no Guarujá e começaram a fazer em tudo quanto foi lugar, inclusive em São Vicente, nos diques, nas quebradas. Ninguém tem a coragem, desculpa a expressão, já são 9 horas, dá para falar. Ninguém tem os culhões. O Pereto defendeu o próprio filho e não fez uma menção. Infelizmente. Poderia até ter feito, não fez, nem ele, nem ninguém fez alguma menção de repúdio ao que a polícia fez e vem fazendo. Ou de solidariedade aos mortos. Ou de solidariedade aos mortos inocentes. Não precisa falar da polícia. Eles poderiam chegar e falar, olha, eu sou cristão e sinto muito por isso que aconteceu. A gente precisa pensar uma nova forma de atuar. O cristão que eles são é o cristão de igreja, de vir lá na igreja Batista, na igreja Peniel, na igreja, seja lá qual for a igreja, levantar a mão e ficar ali, mas batendo palma para o fascismo, entendeu? Então, em Santos, por exemplo, foi bem falado pelo Antônio, só a Débora Camilo, tá? A companheira Débora Camilo, e parece que a Thelma falou alguma coisa também, mas fora isso, nada. Então, São Vicente precisa de vereadores que realmente lutem pela comunidade, porque pagar festa junina, fazer campinho de futebol society, fazer quadra, dar dinheiro para fazer festa, isso aí qualquer idiota faz. Tá? Eu quero ver chegar e defender a sociedade, defender a comunidade, quando a Polícia Militar está entrando lá para fazer malvadeza. Ninguém faz. Ninguém faz. E, infelizmente, nós não vemos em São Vicente uma oposição que faça frente a tudo isso. O Partido dos Trabalhadores, eu vou falar aqui com todo respeito aos membros do PT de São Vicente, mas não dá para engolir, tá? Uma associação que eles fizeram com o ex-prefeito Pedro Gouveia, com aquele outro lá que é candidato deles a prefeito, né? O Wilson Cardoso, tá? Que deu prêmio de cidadão vicentino para Bolsonaro enquanto presidente da Câmara, fora as outras coisas. Depois de tudo que o Pedro Gouveia fez na cidade, tá? Inclusive protestado e atacado pelo Caio Amado, que está fazendo a mesma coisa, ou pior, né? O PT se junta e fica ali, né? Dizendo que é oposição. Isso não é oposição, gente. Não é oposição. Para mim, isso é continuismo, é a volta daquilo que já tinha ido, não devia voltar mais, tá? Então,
eu penso que nós devemos combater isso fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, levando a verdade, que nem o Irley falou. Precisamos levar a verdade ao povo vicentino, porque senão ele vai ser enganado de novo, tá? Porque esse pessoal não quer saber nada da comunidade. Pode falar, Antônio ou Marcelo. Só bem rápido. Ó, tá tudo pro pessoal. Wilson Cardoso, que agora é o pré-candidato provado pelo PT de São Vicente, e o Pedro Gouveia, que provavelmente vem como vice, todo mundo sabe quem é o Pedro Gouveia, votaram no Bolsonaro em 2018. Votaram no Bolsonaro em 2018. Pedro Gouveia estava aí, tô aqui recebendo o capitão. O Wilson Cardoso era presidente da Câmara. O Pedro Gouveia era prefeito. Os dois estavam abraçados com o Bolsonaro, dando título de cidadão vicentino. Agora o Wilson Cardoso voltou para o PT. Oportunista. Se o Lula não fosse presidente, o Wilson Cardoso não tinha voltado para o PT. Ele não está lá amassando barro no PT, não, velho. Agora os caras vão lá e aprovam. É isso aí. O Wilson Cardoso é um farsante. E Pedro Gouveia, todo mundo sabe quem é. Né? O Pedro Gouveia, candidatura nem para o segundo turno foi. Vem como vice. Então, a única oposição dessa cidade, gente, pelo amor de Deus, velho. Antônio. É o pessoal. Antônio Danilo, olha só, antes do Marcelo falar, se estiver nos escutando aí, viu, o pessoal do Wilson Cardoso, do Pedro Gouveia, nós estamos aqui debatendo politicamente, a gente faz outra live e vocês participem, façam um debate com a gente, provem que nós estamos errados, provem, Pedro Gouveia, Wilson Cardoso, provem que nós estamos errados, porque além de a internet não mentir, outros fatos também são incontestáveis, tá? Então, prove, estamos aqui à disposição de vocês, tá? Marcel? Manda bala. Bom, da hora. Eu fui contemplado por todos vocês, mas é da hora trocar ideia com os caras assim, porque os caras falam o que a gente sente, tá ligado? E Che Guevara falava, né, que se você sente a dor ao ver uma injustiça, então sim, somos companheiros, né? Então, eu me sinto totalmente contemplado pela fala de vocês. Eu só queria dar um adendo aí em relação à saúde, né, que a gente falou aí. Pô, a gente paga milhões aí de aluguel na saúde, né, mano? Você vê aí aquele complexo que tem ali, acho que na linha vermelha, que o Caio tanto bateu, né, no Pedro Gouveia, na eleição, falando sobre o absurdo que ele pagava de aluguel, né, entre outros, e querendo, e paga aluguel e quer fechar os prédios, os nossos postinhos, né, querem fechar os prédios aqui das quebradas, postinho aqui do Maitá, quer fechar, tá ligado? É uns bagulho meio que sim, lógica, né, cara? E aí, nessa linha de raciocínio, tem a parada dos comissionados, né, que eu ouvi os companheiros falando aí. Tem a parada dos comissionados. Comissionados, porra, infelizmente, mano, eu conheço alguns, né, não infelizmente por conhecê-los, tá? Não, mas eu conheço alguns que, infelizmente, estão aí com seus trabalhos, são pais de famílias e tal, mas assim, todo mundo quer ser líder comunitário. Ah, porque eu sou líder comunitário, então quer dizer, acabam se corrompendo, né, por tão pouco e corrompendo outros que não têm essas informações e acabam levando outras pessoas. Então os comissionados, por que ele... qual é a lógica do Bochecha Rosa nisso tudo? De deixar os comissionados e pagá-los muito bem para que eles sejam os seus, como é que fala? Seus líderes políticos ali, né, para fazer suas articulações políticas ali dentro das comunidades. Por quê? Porque é um cara que não entra na quebrada, né? Tá ligado? E infelizmente os comissionados estão nas quebradas, mano. Alguns, né? E aí se corrompem e tal. Então, eu acho que o Irley falou, né, da questão da informação. Acredito muito que a informação tenha que chegar a essas pessoas estão assim, cara, infelizmente, sabe? Eu acho que deveriam ouvir um pouco mais, né, para poder estar mais atento aí nas politicagens que ocorrem aí na nossa cidade. Né? Então, eu vou usar aqui um exemplo claro, cara, sabe? Eu, há um tempo atrás, eu fiz algumas denúncias, né? Eu e minha esposa fizemos algumas denúncias aqui
no bairro em relação ao matagal, que a gente já não tinha mais calçada aqui. Quer dizer, eu tenho alguns problemas com a saúde, né? Então, quer dizer, eu peguei a enxada, minha esposa pegou, falei, vamos tirar isso daqui. E o pessoal passava, pô, legal o que vocês estão fazendo, pô, os caras não olham e tal, e daqui a pouco começou a aparecer um monte de cabo eleitoral, tirando fotinha, fazendo isso, tal. Eu falei, eu não quero sair nessa foto, meu amigo, eu tô fazendo isso daqui porque eu quero passar numa calçada limpa, é isso que eu quero, né? E aí começaram a tirar fotinha, começaram a fazer denúncias lá e tal, nas redes sociais deles. O que eu quero dizer com isso, cara? Cresceram em cima disso, e aí teve um cara que eu não vou citar o nome dele, porque nem vale a pena citar o nome de pessoas assim, sabe, mano? Eu só tenho mesmo aqui que pedir para que todo o mal que ele deseje, que volte em dobro para ele com bondade, né? E assim, ele foi falar para as pessoas, porque ele tá fazendo isso porque ele quer se candidatar, ou porque ele tem o desejo de estar como conselheiro tutelar. Eu falei, mano, o cara é tão sem noção que ele associa uma melhoria comunitária, sacou? Uma melhoria comunitária com um conselho tutelar, sabe? Mostra pra mim a lógica aí, sabe? Então o camarada tá bem viajando mesmo, né, diante das situações, mas enfim, eu acho que é isso, gente, eu acho que a gente precisa... É um sem noção. Totalmente sem noção, tá ligado? Sem noção, um boca aberta, um panguador. Vamos lá. Gente, vamos ler aqui. Tem mensagens? A Patrícia vai passar umas mensagens aqui, porque a gente tem que colocar as mensagens. Vamos lá. Mensagens. José Pelintra, como vai, Zé Pelintra? Já está faltando medicamentos na cidade, de pirona, imagina isso. Ixi, né? azedou, hein? Chumbinho, Alessandro Cruz. Boa, Danilo. Ótima fala. Esse é o Chumbinho. Laércio Firmiano. Boa, Danilo. Esse prefeito só responde no Facebook as pessoas que o elogiam. Pois é. Bem por aí. Severo Penedo. A coisa é bem simples. Quando o cinto aperta em casa, a grana fica para as necessidades básicas. Não entendo como o blogueirinho faz exatamente ao contrário, blogueirinho ou bochecha rosa. Qual será o próximo ombro que ele vai encostar para chorar? Ou será que vai leiloar São Vicente para os municípios vizinhos? Meu Deus. Rosimeire Gilberto. Todo respeito às mulheres, solo, negras e periféricas. Todo respeito. Ricardo Filé, grande Filé. Filé é o cara, fiscalização cidadã. Poderemos colocar um painel na Praça Barão informando o vicentino sobre o número de cargos comissionados e custo dessa folha salarial, contratos celebrados e seus valores, como 38 milhões para a reforma de 3 escolas, entre outros. Como o prefeito fala tanto em transparência, estaremos ajudando para acabar com as fake news. O nome do painel seria Caiômetro. Porra, beleza, mandou. Meteu um caiômetro. Pobre, preta, favelada e ainda por cima servidora de São Vicente. Pois é. Opa! Sigamos firme, William. Só falta agora o prefeito Amado dizer que foi as pessoas de Santos que vieram para os predinhos que causou o rombo no município, pois foi em cima disso que ele chorou na última entrevista. De lá para cá foi só... André Andrade. No dia que Bolsonaro veio aqui para São Vicente, o mesmo nem sabia o nome do Pedro Gouveia. O nome do ex-prefeito estava colado na mão direita do Bozo. A câmera flagrou. Vergonhoso, mano. Digno Pompeba. Comunidade é o ponto da cidade. Entrar e matar, aqui é como se matasse um inseto. A frase bandido bom é bandido morto, enquanto não ocorre com um familiar. Aqui também mora pai de família, prefeito e vereadores, até os eleitos pela comunidade fecham os olhos para ela. Vereador eleito pela comunidade entrou para fazer rachadinha, né? Esse que é o problema. Gente, tem a Ruth R. Miranda. O IBAN vai devolver o dinheiro dos concursos que não teve de fevereiro? Pois é, uma boa pergunta. O Irlei Aparecida, eu gostei do painel. Quer comentar essa questão do painel, do filé? Depois você comenta, Danilo. Já é uma boa ideia, viu?
Tem Eu mais? gostei também, gostei. Maneiro. Gente, nós estamos se encaminhando aqui para o final, tá? Vamos fazer um último bloco aqui. Eu queria que cada um de vocês, tá, falasse sobre o que você está achando dessa conjuntura política de São Vicente. O que está pegando? Quem que está aparecendo aí para querer ser prefeito, vereador? O que o vicentino deve fazer para não ser enganado novamente? Começa aí, Danilo. Manda. Gostei só dessa coisa do painel, da gente mapear a quantidade de cargos comissionados, alguns contratos, a gente colocar, e eu já vinha também, sabe, dando umas refletidas sobre isso, até agora falando entre nós aqui, e para o público também, a gente pegar uns dias assim, sentar na praça e fazer como se fosse um banner e colocar um tema lá para a gente estar discutindo com as pessoas, né, trazendo essas informações, né, discutindo prioridades com elas, para elas entenderem que eleição também é isso. Qual que era a pergunta mesmo que você tinha feito agora? A conjuntura política de São Vicente. Olha, o que eu vejo é o seguinte, que o primeiro e o segundo... Ele colocou o segundo lugar, os dois grupos que estavam mais fortes na eleição passada, atrás dele, ele colocou dentro do governo. Né? Deu 3 secretarias para cada um, se eu não me engano. Então, assim, eu acho... E ele se elegeu colocando o PSB e a família França como algoz, né? E o que mais me dói é que ele deu a Secretaria de Cultura, assim, ó, pega isso aqui, ocupa isso aqui, porque não tem valor nenhum, e deu pro PSB, o presidente do PSB tá lá, o Alexandre, e, por ironia do destino, ele veta eventos. Não diz quais eventos, mas com certeza isso implica no quão positivo poderia ser uma gestão do PSB dentro do governo dele. Então, também ele dá uma amarrada no PSB ali, com essa questão. E assim, eu vou te falar, estou 22 anos na prefeitura, a gente sempre teve, eventualmente, o seguinte, olha, cortou, vai diminuir, não pode mais pagar acima de tanta hora essa por mês, vai ter que se reorganizar no departamento, diminuir o gasto com gasolina, os caras cortavam, é o seguinte, ó, só tem tantos mil litros por essa semana, e é isso, vai ter que se virar. Ninguém nunca decretou emergência por causa disso. Assim, eu ainda estou na dúvida para entender, de fato, o que está acontecendo. Eu acho que também é um erro que eu sinto, e aí falando de conjuntura, porque ele prometeu, e eu tinha esperança que pelo menos isso ele faria, que era informatizar toda a prefeitura internamente, para poder dar uma maior transparência e agilidade, e não é, né? Eu trabalho lá na Secretaria de Escola, só tudo com papel, né? Arquivo de papel, tudo no papel. Temos computador, muita coisa se automatiza na informática, mas os bancos de dados são papéis, né? O nosso processo é papel, né? Se eu quiser abrir um processo administrativo interno, eu tenho que ir lá pegar carimbo, carimbaço. Então, isso me deixa bem decepcionado como funcionário público. E é isso. Eu imagino. É isso, irmão. Marcel, manda. Show, da hora, então. Quiser falar sobre o Conselho Tutelar, manda bala, irmão. Não, acho que, assim, acredito que a informação, que como ali eu me apeguei muito nessa parada, como assistente social, eu sou obrigado a levar informação, né, e às vezes eu preciso procurar a informação para poder passar a informação correta, né, então, já começa por aí, mas, pô, periferia, quebradas, informem-se, sabe, busque informação, sabe, converse com pessoas, se você é de direita, converse com pessoas de esquerda, né, e vice-versa, porque assim, democraticamente isso tem que ser saudável, essa parada, entendeu? De você se informar, enfim, dos lados, né, então... É isso que eu queria deixar. Eu queria deixar também aos comissionados, que eu conheço bastante, alguns, né? Não são amigos, mas eu conheço alguns. Então, aos comissionados, tenham essa parada do valor, da ética, da moral, sabe, meu? Não se deixem levar, porque vocês são muito mais do que isso, sabe? Então, quer dizer, todo mundo, eu falei aqui, todo mundo quer ser líder, todo mundo é líder comunitário, todo mundo, né, quer essa parada, quer esse status, né? Mas, pô, leve em consideração que a gente está falando de mais de 150 mil pessoas, e eu falo isso a área continental, né?
Estou dizendo isso em questão da área continental. E lembrem-se que lá do outro lado da ponte, o ponto de ônibus é coberto. Aqui do outro lado é um pau amarelo mostrando que você tem que pegar o ônibus na chuva, moro? Então, eu acho que é isso. É consciência de que você está sendo deixado de lado, sabe, periferia. E é isso, o recado que eu deixo é esse, Quebrada. É que nós estamos sendo deixados de lado. O cara vem com um discurso bonito, com coisas legais, tal, vem com um projeto de governo maravilhoso. Mas, pô, começa a entender que quem está agora, quem acabou de dequentar uma suposta falência financeira da nossa cidade, foi aquele mesmo que te prometeu mundos e fundos, tá ligado? Que tinha pelo menos coragem de entrar na Quebrada para falar. Então acredito em vocês, periferia, acredito em vocês, Quebrada, acredito em vocês também, o pessoal lá do outro lado do lado da ilha, acredito muito em vocês também, por ter consciência, né, de que é mais falácia do que fatos, né, que a gente pode ver aí. São fatos que a gente pode ver que é real, a gente está sendo deixado para trás. É isso, obrigado, desculpa aí, mas é isso que eu fico meio indignado de ver a diferença que somos tratados, né, mano? É isso. Concordo com o Antônio, quando falou que o prefeito Boa Vista não é o mesmo prefeito Humaitá, Vila Nova, Moro e Samaritá, enfim. É isso, acredito em vocês, periferia, tamo junto. É isso. Professor Antônio? Não, eu queria colocar que conjuntura política, Rui, como que foi que a gente mais discutiu, falou aqui, para finalizar, o Caio Amado está usando a máquina pública para não ter candidato à oposição, né? Todo mundo que é ligado ao campo dele aí, que a Solange não manda em nada, viu, gente? Quem manda é a equipe dela, quem manda é o Gil ali, é o Igor, esse pessoal aí. A Solange coitada, é só um fantoche, né? Que eliminou o grupo do França, ele tá abraçado, um cara que era contra o Márcio França, contra o grupo do França. Hoje ele tá próximo. E é isso. Agora, nós da esquerda, nós que somos socialistas aqui do PSOL, é um povo que ele não. Por que ele não vem conversar? Ele não conversa porque sabe que aqui a gente está para defender o povo, tá para defender a periferia, tá para defender os mais necessitados, entendeu? Então, eu tenho certeza que oposição você vai ter sim, viu, Caio Amado? Você vai ter oposição sim, cara, pode ter certeza, porque a gente aqui aos trancos e barrancos aí, nós do PSOL, a gente vem com certeza com uma proposta aí para a população, de baixo para cima, não de cima para baixo, tá? Fortalecendo os bairros, ninguém está inventando a roda aqui não, galera, é fortalecendo os bairros, fortalecendo a periferia, fortalecendo a quebrada, fazendo com que a pauta de cada cantinho de São Vicente seja levada para a prefeitura, seja levada para a Câmara. Essa é a nossa proposta. Tá? É isso, gente. Falando em pauta, eu só vou dar o gancho também aqui no Antônio, dizendo o seguinte, que o pronto-socorro do Parque das Bandeiras, os moradores do Parque das Bandeiras, da Vila Ema, da Fazendinha e de todos aqueles arredores ali estão preocupadíssimos porque o Caio Amado, né, carinhosamente chamado de Bochecha Rosa aqui nesta live, é um jeito carinhoso de chamar, tá? Ele está com a ideia de querer fechar o pronto-socorro do Parque das Bandeiras sob a justificativa de que vai reformar. Só que essa reforma já foi ventilado que vai levar no mínimo 6 meses, né? E vai fechar tudo. Ali tem um atendimento as pessoas estão preocupadas porque vai morrer gente ali. Tem atendimento, tem 300 atendimentos, pelo menos, por dia. Milhares de pessoas precisam daquele equipamento e ele quer fechar. E o que acontece? Os moradores se organizaram, os moradores vão fazer um ato público amanhã, uma manifestação em frente o pronto-socorro amanhã, 13 horas, 1h da tarde, tá? Em frente ao Parque das Bandeiras, vamos fazer um ato público de protesto contra isso. E já pedindo a nossa ajuda,
como advogado, vou ajudá-los, patrocinando uma ação popular contra Caio Amado. É mais uma que ele vai responder, porque nós sentimos e vemos que os direitos do cidadão, da saúde, a vida, está sendo lesionado de novo. Então, é aquele negócio. Para uns é tudo, né? Um fantástico mundo de Bob, e quer acabar com o equipamento. Eu duvido que ele use um PS. Algum vereador dos 15 usa um PS, entendeu? Então, com uma mentira, dizendo que vão reformar, mas não sei o quê. Não. Se tiver que reformar, reforme parcialmente, mas não feche o equipamento. Então, amanhã, 1h da tarde, o pessoal vai estar em frente ao PS, no Parque das Bandeiras, para fazer um ato de protesto democrático e pacífico. Tá? Temos mensagens? Mensagens, vamos lá. Estamos encaminhando para o final. William Aparecida, Danilo certinho. Danilo hoje Danilo aqui é o campeão aqui das. Danilo certinho. A população precisa dessa informação. Aí, Danilo. William Aparecida, o que vocês precisam saber? Funcionários estatutários bate ponto 4 vezes por dia. Comissionados apenas entrada e saída. Eu acredito. Laércio Firmiano, a política de São Vicente está falida, todos unidos no mesmo balaio de oposição. Já. Concordo. Zé Pilintra. Aí, família, precisamos de vocês para bater de frente, seu Rui Eliseu. Sabe, estou sempre no pé desse povo. Nos deixa a população pobre para trás. Axé aí, amigos. Axé para você também, Zé Pilintra. Axé. Pompeba Pissarro. Vai reformar como se não tem dinheiro? Olha o caô. É o caô. O cara é causeiro, o cara é loroteiro. Tem mais? Não tem. Gente, considerações finais, tá bom? Um beijo para todo mundo. Vou começar pelo Antônio. Danilo voltou, deu uma caída básica, mas voltou. Vamos lá. Considerações finais, gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Uma boa noite. Para quem for assistir essa live depois, a gente só pede para que pense para o ano que vem, no pleito, na eleição do ano que vem, pensar direitinho, que é assim, votar naquele vereador que dá 50, 100 mangos, 150 mangos, o vereador que promete cargo, mundos e fundos, velho. Esse é o pilantra, velho. Esse é o cara que vai entrar lá e não vai fazer nada e não vai fiscalizar o prefeito, cara. Só isso, cara. Acredite, a política ela pode ser diferente, ela pode ser de combate, combativa, de fiscalização, tá? Por isso que eu coloco aqui como presidente do pessoal de São Vicente. Venha conhecer o pessoal de São Vicente, dá uma olhada no pessoal, vê como que são os candidatos do pessoal, vê como que são os deputados do pessoal atualmente. É o partido que mais é combativo, que mais faz barulho na Câmara, em qualquer Câmara Municipal, na Alesp, na Câmara Federal. Pessoal, boa noite. Obrigado. Obrigado, Rui, pelo convite, viu? Tá, segura só um minuto aí, tá bom? Segura. Danilo? Obrigado, Rui, pelo convite. Obrigado pela participação também aqui com os companheiros Antônio e o Marcel. O público também. Aí, obrigado pelas referências. Eu fico feliz de estar debatendo, de estar aqui. Eu acho que a gente tem que perceber o seguinte também. A gente aqui está do lado das pessoas que defendem economia solidária, que defende o combate ao racismo, que defende as causas das mulheres, do combate à violência, à desigualdade, que está do lado da pessoa que defende casa para todos, né? Que defende a cozinha solidária nas comunidades para poder combater a fome, para gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda. E tem um lado que está com a Solange Freitas, que combate, que é o do Caio Amado, que combate os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, que combateu agora há pouco, junto com alguns outros deputados, que queria acabar com o combate ao que o Ministério Público faz para combater o trabalho escravo. Então, quer dizer, parece que eles gostam do trabalho escravo, né? Parece que são amigos do Beto Mansur, né? Que também é outro escravagista, né? Escravagista. E a gente, então, começa a analisar, né? Com quem anda, né? Com o que eles defendem e como ele trata você.
né, se ele trata com sinceridade ou se só faz firula na rede social, usa dinheiro público para espalhar seus próprios logotipos pela cidade e logo depois decreta que não tem dinheiro. Quer dizer, ele gasta com supérfluo, depois vem dizer que não tem dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que se você acreditou nele um dia, me parece que ele fez, né, um grupo de pessoas aí enganou, né? Infelizmente, mas a gente tem um futuro pela frente, vamos pensar. E aí, estamos juntos e vamos continuar debatendo. Eu espero que também a questão da diversidade, eu me preocupo muito hoje com a questão da diversidade. Hoje aqui a gente acabou não tendo mulheres aqui, mas a gente já conversou internamente, isso é uma pauta que já tem outras pautas para vir, tem outros companheiros, foi uma questão de momento, né? Obrigado. Foi uma questão de momento, mas que a gente vai estar aí tendo uma ação, inclusive uma ação proeminente para poder colocar e reconhecer, porque a gente sabe que tem pessoas, mulheres, pessoas negras, cadeirantes, cegos, surdos, que podem vir, lógico, cada um com a sua limitação, a gente teria que ter adaptação para isso, mas a gente sabe que todos podem e devem estar debatendo o debate público. É isso. Falou, Marcelo. Valeu. Gente, muito obrigado, Rui. Muito obrigado, companheiro Antônio, companheiro Danilo, aos todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que vão nos ouvir e nos assistir. Acho que aí temos informação aqui para refletirem, sabe? Para o pessoal de Quebrada, ou os que não são de Quebrada também, estarem refletindo aí mais sobre consciência de classe, né? Porque enquanto a pessoa que estiver ganhando 5 mil se achar mais do que a outra que ganha um pau e 500, né, mano? Nossa luta tem que ser mais intensificada, né? E é isso. Como assistente social, deixo aqui que sigamos firme. Marighella dizia, né? Eu não tive tempo de ter medo. Então, acredito que desde pequeno, na minha quebrada, eu moro há 40 anos, vai fazer aqui no Muay Thai, eu nunca tive tempo de ter esse ter medo, né? Então, eu tenho um sonho, né? Já dizia Luther King, né? Que tem um sonho e tal. Então, eu também tenho um sonho e creio que ele vai se realizar, que é para cuidar da base, né? E é isso. Obrigado, Ilei, tamo junto, obrigado, companheirada, tamo junto, Quebrada. Eu acredito em vocês, eu acredito, periferia, eu acredito, molecadinha. Eu acredito, valeu. É isso aí, pô, meteu um Marighella aí, muito bom, Marcelo. Gente, eu queria agradecer ao Antônio, ao Marcelo, ao Danilo, tá? Um timaço aqui, um time, nunca fiz uma bancada tão boa como essa, o pessoal, pô, desenrolou legal mesmo, é a primeira de muitas, vão vir outros companheiros também nossos aqui, principalmente uma mulherada também, né, precisa de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é canto, né, e a gente vai colocar. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês, principalmente aqueles que mandaram mensagem, estão nos acompanhando até agora, um abraço a todos e olha, não vamos desistir não, São Vicente, nós vamos chegar junto, a luta vai ter. Tá bom? Sigamos firme. A luta é pra valer. Sigamos firme. Segurem